Testando. Testando, testando. 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 Som. Tô testando. Som. Ok, eu acho que agora melhorou, né? Perfeito. Desculpa, gente. Estava testando um outro aparelhinho aqui de microfone. Pelo visto não dá certo, não. Bem, boa noite a todos. Desculpa, tá? Demora aí para ajustar o som. Vou dar mais uns 2 minutinhos, esperar o pessoal entrar. Daí a gente começa a nossa aula. E aí, Igor, tudo bem? Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a aula. 7h04, deu 4 minutos já. Quem queria entrar, entrou. Página 29, todo mundo. A gente vai começar espelhos planos. Bem, nós vamos estudar na parte da reflexão espelhos planos e esféricos. Os espelhos planos são bem tranquilos, tá? Uma matéria bem tranquila. Espelho esférico não é que seja difícil, mas vão ter algumas formulinhas, vai complicar um pouco porque vai ter algumas fórmulas e várias possibilidades de imagens, sendo que espelho plano não, é sempre só um tipo de imagem, está sempre numa mesma posição, é um pouquinho mais fácil por isso, tá? É sempre igual o que acontece no espelho plano. Já em espelho esférico, cada hora vai dar um tipo de imagem, vai aparecer em um determinado local. Então, vamos lá. Vamos começar, a gente vai estudar uma superfície que, por mais que não seja um espelho, ela pode se formar, pode ser uma superfície especular, ou seja, vai ter uma reflexão perfeita, espelhos mesmos, ou então vários espelhos, um sistema de espelhos criando várias imagens, como essa última imagem aqui da direita, tá? E aqui está a preparação de um espelho, ó. A gente usa nitrato de prata e amônia pura, uma mistura desses dois. E a gente joga numa camada de vidro. Ó, essa camada de vidro, vocês estão vendo que ela é completamente transparente. Você joga essa solução. Em poucos segundos, notem o que está acontecendo com aquele vidro, que era transparente.
ele fica um espelho perfeito. Tá? Então é uma camada de nitrato de prata. Vou passar de novo o vídeo para vocês. Então, ó, nitrato de prata e amônia, uma mistura dos dois. Na hora que a gente joga em uma superfície completamente plana, como um vidro, esse vidro se torna uma superfície refletora perfeita. Em absolutamente poucos segundos isso já acontece. Ok. Então, vamos lá. O espelho plano constitui-se de um espelho plano, preferencialmente reflete a luz incidente, sem passagem desta para outra face, e com pouca absorção da luz incidente. Tá? Opa. Quem quiser tirar o print, manda bala. É, legal, legal. É um vidro que daí acaba criando uma película nele, e essa película é nitrato de prata e amônia, e essa película torna a superfície completamente refletora. Vamos lá. São duas leis para reflexão. A primeira lei é o seguinte: aqui embaixo eu tenho o desenho. Esse é o raio que chegou para ser refletido, que a gente chama de raio incidente. Aqui eu tenho o raio que foi refletido, né, que a gente chama de raio refletido. E essa reta que eu vou desenhar agora para vocês, ó, essa aqui que está em rosa, ela é a reta normal, tá? É uma reta 90 graus à superfície espelhada, a superfície onde vai ocorrer a reflexão, tá? A primeira lei fala o seguinte: o raio incidente, a reta normal e o refletido pertencem ao mesmo plano. Quando que vocês vão usar essa primeira lei? Nunca, nenhum vestibular vai pedir para vocês essa primeira lei. Essa primeira lei serve só para dizer, se está tudo aqui no plano do papel, nada vai sair na direção do olho de vocês. Tá? Então vai continuar no plano do papel. Tá? Então não vai ser um desenvolvimento aqui do raio de luz tridimensional. Ok? Já a segunda lei a gente usa o tempo todo. A segunda lei fala o seguinte: o ângulo de incidência, que eu chamei de Izinho, ó, esse ângulo de chegada do raio, e o ângulo de reflexão, que é esse Rzinho, eles são iguais. I igual a Rzinho. Tá? Então, o ângulo de chegada é igual ao ângulo de saída, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esses dois carinhas aqui, eles são iguais. Tá? E essa segunda lei você vai usar o tempo todo. A primeira lei, você nunca vai usar ela está sempre ali, mas a gente vai acabar nunca usando ela. Mas a segunda lei a gente usa o tempo todo. Tá? Então, sei lá, se esse I for 30 graus, eu sei que a reflexão vai ser quanto? Vai ser também 30 graus. O ângulo de chegada e de saída é o mesmo. Tá? O que é uma reflexão especular? Uma reflexão especular é uma superfície tão lisa e tão polida que os raios de luz, do jeito que eles chegam, eles refletem. Eles não sofrem nenhuma deformação. Exemplo, a superfície d'água dessa parte aqui da imagem, ela está refletindo de uma forma tão perfeita que a gente pode chamar de uma reflexão especular. Tá? Normalmente são só os espelhos que fazem isso, mas se a água estiver completamente parada, a gente pode chamar de reflexão especular também. Já a reflexão que não é especular, a gente chama de difusa. É um elemento que vai refletir o raio de luz, mas ele reflete de forma irregular. Isso significa que eu não vou ver o objeto com clareza, eu só vou ver o raio de luz. Eu vou ver luz saindo desse objeto, mas não na forma de um espelho. Então, uma superfície que não for lisa e polida. Cai muito no vestibular reflexão. A reflexão de espelho plano, pouco. A reflexão de espelho esférico, um pouco mais, porque é uma matéria um pouco mais complexa. Tá? Então, de vez em quando cai, se cai normalmente a primeira fase, e é raro ver a reflexão de espelho plano, é mais fácil ver de espelhos esféricos. Tá? Cai, mas é primeira fase e assim, uma probabilidade não muito alta, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho uma parede, por exemplo. Eu vejo a parede por quê?
ela é um objeto que não emite luz própria, ela reflete a luz. Então eu vejo a parede, mas eu não consigo me olhar e enxergar a minha imagem na parede. Por quê? Porque a reflexão dela é difusa. Qualquer animal, por exemplo, então a gente está cercado de objetos que ocorrem uma reflexão difusa. Tá? São poucos que têm essa reflexão especular aqui, que formam quase que um espelho. Tá bom? Então, especular, os raios refletem de forma perfeita, não se distorcem. A reflexão difusa reflete os raios, mas eles se distorcem. Tá? Então, print aí. Ok, vamos lá. Então, vamos lá, vamos estudar reflexão nesses espelhos planos. Primeira coisa interessante do espelho plano é a simetria que acontece. A distância entre o objeto e o espelho é igual à distância entre o espelho e a imagem. Então, aqui eu tenho um espelho, ele está deitado. Esses risquinhos que eu vou marcar aqui para vocês, ó, eles mostram que essa parte é a parte de trás do espelho. Isso significa que se eu quero me ver no espelho, eu vou ficar aqui nessa direção, vou colocar o meu rosto aqui e eu vou me enxergar por reflexão no espelho. Tá? Então, os risquinhos aqui ó, mostram essa é a parte de trás do espelho. Se eu coloco um objeto na frente do espelho, aqui, por simetria, está falando ó, a distância entre o objeto e o espelho, que seria essa distância aqui, né, é igual à distância entre a imagem e o espelho. Isso significa que a imagem ela vai estar lá atrás do espelho a mesma distância. Então, se o objeto está aqui, a imagem está exatamente a mesma distância do espelho. Tá? Isso é a parte legal de espelho plano, porque é simétrico. Então, se o objeto tiver a 1 metro, a imagem também está a 1 metro. Tá? A distância é o segmento perpendicular, que liga o objeto, o espelho, ao objeto, ou à imagem. Então, a menor distância entre o objeto e o espelho é o D. Aqui está o observador, né? E como que esse observador enxerga esse objeto por reflexão? Essas imagens vão ser formadas atrás do espelho. O espelho plano são sempre de natureza virtual, essas imagens. Então, ó, o raio de luz sai desse objeto, bate no espelho, chega com ângulo de incidência, reflete e chega até o olho do observador. Então, o raio de luz fez esse caminho aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Bateu aqui no espelho, refletiu e foi até o olho do observador. Porém, olha que coisa interessante, o observador, ele vai estar olhando nessa direção. E ele vai estar vendo esse ponto aqui. Ele vai estar vendo a imagem no espelho. E essa imagem está atrás do espelho. E essa imagem, ela não é real. Por que ela não é real? Porque ela não foi feita com raio de verdade. O raio de verdade é esse vermelho. Eu estou vendo a imagem imaginária, porque ela está atrás do espelho. Então, a gente chama essa imagem de virtual. Ela não é real, ela é virtual, porque está atrás do espelho. Então, daqui para frente, sempre que uma imagem estiver atrás do espelho, ela vai ser chamada de virtual. Por quê? Porque a gente, para chegar nela, a gente usa esses raios que não são de verdade. Tá? Um raio imaginário, vamos dizer assim. Tá? Então, vão ser sempre de natureza virtual. As imagens virtuais são assim definidas pela projeção dos raios refletidos, ou seja, o raio não está aqui atrás do espelho, ele está na frente. Tá? Então, eu projeto esses raios e aí eu tenho imagens que a gente chama de virtuais. Se a imagem aparecesse aqui, que nunca vai acontecer no espelho plano, mas se aparecesse na frente, vai acontecer isso em espelho esférico. Se aparecesse na frente, ela seria real. Como ela aparece atrás do espelho, eu chamo ela de imagem virtual, porque eu crio ela, acho ela pela projeção dos raios refletidos. Tá? Então, ponto-chave nesse slide aqui. Primeira coisa, a distância entre o objeto e o espelho é igual à distância entre a imagem e o espelho. Então, se o objeto tiver a 5 metros de distância, a imagem vai estar a 5 metros, ok? Essa é a primeira coisa importante. Segundo,
O raio de luz que bate no espelho saiu do objeto, ó, bateu no espelho, refletiu e foi até o olho do observador. Ele está aqui, na frente do espelho. Mas o observador olha nessa direção aqui, ó, e ele vai ver a imagem lá atrás. Então o observador vê uma imagem que na verdade não é real. É uma imagem atrás do espelho. Logo, é uma imagem o quê? É uma imagem virtual. Tá bom? Então, espelho plano vai ser sempre, essas duas características vão sempre existir. Mesma distância e a imagem vai ser sempre virtual. Tá? Por enquanto, são essas duas características, daqui a pouco eu vou mostrar mais. Pergunto, gente, dúvida? Dúvida, dúvida? Não? Ok, então tirem um print desse slide. Vamos lá. A gente viu uma reflexão de um ponto, né? Agora vamos ver de objetos extensos, ou seja, objetos que a gente tem que considerar as suas dimensões. A reflexão de objetos extensos é feita ponto a ponto, isso é, são definidos pontos a serem refletidos e após a obtenção dessas imagens, basta que essas sejam ligadas. Exemplo, ó, o espelho está aqui. Esses pontinhos mostram a parte de trás do espelho. Então, se eu quero enxergar um objeto na frente do espelho, eu vou colocar esse objeto aqui, ó, na parte da frente do espelho. Tudo bem? Essa é a primeira coisa importante. Segundo, olhem aqui o objeto. Eu tenho um objeto e esse objeto tem dimensões, né? As dimensões dele são importantes para mim. Daí, o que eu faço para achar a imagem desse objeto? Eu vou pegar nesse objeto e marcar alguns pontos. Exemplo, ó, o A, o B e o C. Tá? Então, no objeto eu marquei alguns pontos e eu faço o seguinte, cada ponto que eu marquei vai criar uma imagem atrás do espelho. Né? Atrás do espelho, porque é sempre um espelho plano. Espelho plano sempre cria imagem atrás. Então, ó, o ponto A cria um ponto, a linha, exatamente a mesma distância do espelho. Sei lá, se o A estava a 1 metro, o A' está a 1 metro do espelho também. O ponto B vai gerar um ponto B' exatamente atrás do espelho. E o ponto C vai gerar um ponto C', exatamente a mesma distância. Tá? Então, se o C estava a uma distância maior aqui do espelho, o C' também vai estar a uma distância maior. Tá? Agora, o que eu faço para enxergar, para desenhar a imagem aqui? Eu ligo os pontos. Liguei os pontos, ó, crio a imagem vista por desse objeto por esse espelho. Então, notem que essa imagem, ela não está de ponta cabeça, o A está em cima, o B e o C estão embaixo, mas o C estava à esquerda e o B à direita, e agora o B está à esquerda e o C à direita. Então, inverteu no eixo X, não no Y, só no X. Tá? Isso significa que se eu colocasse a letra E aqui, aqui ela ia aparecer exatamente o contrário. Ó. O E ia aparecer exatamente o contrário. Tá? Então, o espelho plano vai ser sempre isso. A imagem vai aparecer do outro lado, a mesma distância, com o mesmo tamanho, mas ela vai ficar com esse ao contrário aqui, que eu vou dar um nome, tá? Um nome para isso. Então, ó, características da imagem. Ela é sempre virtual, porque está sempre atrás do espelho. Ela está sempre à mesma distância, ela tá sempre a mesma, ela tem sempre a mesma altura. Distância do A para o B aqui, ó, essa altura vai continuar do A' e do B'. Ela vai ser direita. Direita significa, ó, se eu tivesse uma seta apontando aqui para cima, essa seta continuaria apontando para cima. Isso é direita, tá? O contrário disso seria uma imagem assim, ó, que seria invertida, tá? Então, ela é direita, porque o A está em cima, o B e o C estão embaixo. Tá? Então, ela é direita. E
enantiomorfa. Essa palavra aqui parece um palavrão, né? Na verdade, ela está falando que esse E vai ficar exatamente ao contrário do outro lado. Então, a imagem do E vai ficar enantiomorfa, ou seja, o E que estava com as perninhas para um lado, eles vão ficar para o outro lado. Tá? Essa é a inversão do lado direito e do lado esquerdo. Bem, pessoal, quando você vai no espelho, você levanta a mão direita, você vê a sua imagem levantar a outra mão, a mão esquerda. Tá? Então, é isso, é o enantiomorfismo. A imagem é enantiomorfa. O seu lado direito vira esquerdo naquela imagem. Tá? Exemplo prático do enantiomorfismo, no dia a dia, não sei se vocês já notaram, mas na frente das ambulâncias, ou então na frente dos bombeiros, só na frente está escrito exatamente ao contrário. Por quê? Se você escreve ao contrário, na frente, só na frente, isso é válido, a maioria das pessoas que vão ler aquela parte da frente, que precisam entender que é uma ambulância, ou que é um caminhão de bombeiros rápido, é o motorista que está vendo pelo espelho. Então, quando ele olha pelo espelho e a palavra original, o objeto, já estava ao contrário, isso aqui vai ficar enantiomorfo. O enantiomorfo de algo que já está ao contrário é uma palavra escrita de maneira certa. Então, a pessoa, por reflexão, pelo espelhinho retrovisor, ele enxerga a palavra e consegue ler muito rápido. Tá? Então, por isso que na frente desses carros, normalmente está escrito exatamente o contrário. Tá escrito de forma enantiomorfa, porque na hora que você cria a palavra enantiomorfa de uma que já é enantiomorfa, ela fica escrito perfeitinho, né? Bonitinho. Tá bom? E aqui, ó, se eu escrevo a palavra enantiomorfa na frente do espelho, o espelho cria uma imagem, o enantiomorfa do enantiomorfa é uma imagem escrita perfeita, tá? Objetivo, você lê pelo espelho de maneira bem rápida, bem prática. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida, dúvida. Mas era o módulo 14 mesmo que a gente ia trabalhar? Ou era o 13? Agora eu me perdi completamente. A gente já viu o módulo 14? Não. Era o 14 mesmo? Confirmam aí para mim, por favor. 14 não vimos. Ok. E o 13? Vocês tiveram o 13? 13, acho que sim. 13 sim. Ok. Tá, perfeito. Obrigado. Então vocês já tiveram essa teoria na semana passada, é isso? Eu já falei de espelho para vocês? Ok. Tá. Tá bom. Então, isso aqui é uma revisão. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para a matéria nova. Campo visual em espelhos, né? Esse módulo fala exatamente sobre isso, né? O campo e a translação de espelhos. Tá, ok. Então, foi uma revisãozinha que a gente já viu semana passada, agora vamos para o campo visual. A gente define como campo visual a região do espaço que se torna visível por reflexão no espelho. Então, é aquela região onde eu, olhando para o espelho, enxergo os objetos. Todos os objetos que eu enxergar por reflexão, eles estão dentro do meu campo visual. Exemplo prático aqui, ó, esse é o observador, aqui está o espelho, e daí eu pergunto para vocês, o que esse cara vai enxergar olhando para o espelho, por reflexão? Tá? Quais são os pontos A, B, C, D, E, F que ele vai enxergar por reflexão? Tá? A ideia é, aqui eu tenho um espelhinho retrovisor, ó, e tudo que ele enxergar por reflexão está dentro do campo visual. Tá? Essa região ela é delimitada pelos segmentos que ligam a imagem do observador aos extremos do espelho refletor. Ou seja, o que eu vou fazer? A técnica é a seguinte, ó, aqui está o observador, não está? Eu vou marcar a mesma distância lá atrás do espelho. Tá? Então, ó, marquei, mesma distância. O observador não está aqui atrás, hein? Ele não está atrás do espelho, ele está na frente.
mas eu só marco essa distância. E daí eu faço o seguinte, eu vou traçar uma reta que liga a primeira extremidade do espelho e a segunda extremidade do espelho. Então, ó, duas retas que passam pelas extremidades dos espelhos. Tudo que tiver entre essas retas, esse observador vai enxergar por reflexão. Então, esse observador enxerga o A, enxerga o B, o C, o D. O E ele não enxerga, porque está fora do campo visual dele, e o F também ele não enxerga, que está fora do campo visual dele. Tá? Então, eu vou repassar isso aqui para vocês. Eu vou montar de novo. Ó. Primeira coisa que eu faço quando eu quero saber quem que eu vou enxergar no espelho, eu vou marcar o observador exatamente a mesma distância atrás do espelho. E daí eu vou traçar duas retas que ligam esse olho fictício lá atrás do espelho com as extremidades desse espelho. Então, ó, traço duas retas e tudo que tiver entre essas duas retas, eu enxergo por reflexão. Tudo isso aqui, toda essa parte amarela está dentro do campo visual desse espelho para esse observador. Notem que se o observador estivesse numa posição diferente, esse desenho aqui do amarelo seria diferente. Tá? Tudo depende de onde o observador está. Tá? E da relação entre o observador e o espelho. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Ok. Então, tirem um print e a gente vai para o próximo slide. Opa, então, está gerado o campo visual. Vamos lá, translação de espelhos. A translação de espelhos é a movimentação, né? Transladar é movimentar o espelho no eixo X, no eixo Y e tudo mais. Então vamos movimentar o espelho. A primeira situação que você tem que lembrar e que eu acho que é normal para todo mundo é quando o objeto se movimenta, a imagem também se movimenta. Sei lá, se esse X vale 1 metro, a imagem está a quanto? Está a 1 metro. Por enquanto, não vamos fazer a translação de espelho, não. Vamos só pensar na translação do objeto. Agora, imagine que esse objeto vem para cá, a uma distância de 2 metros. Aqui está o meu objeto. A minha imagem vai para quanto? Vem para cá, a uma distância de quanto? De 2 metros. A gente está acostumado com isso, né? Porque o nosso espelho, o espelho do banheiro, está parado, e você se movimenta, você aproxima ou afasta o seu rosto, e você aproximar ou afastar, você vê a sua imagem aproximando ou afastando também. Então, é natural para a gente movimentar o objeto e ver a imagem se movimentando da mesma maneira. Sei lá, o objeto veio aqui a uma distância de 5 metros, você vê que a imagem vai lá também a uma distância de quanto? De 5 metros. Tá? Então, o que o objeto faz, a imagem faz também. Simples assim. Tá? Se o objeto se movimentar 1 metro para trás, a imagem se movimenta 1 para trás também. E assim por diante. Tá? Então, a translação do objeto, está todo mundo acostumado. É fácil de entender. Agora, a translação do espelho, não. Então, vamos estudar a translação do espelho. O objeto vai ficar parado e esse carinha aqui, ele vai se movimentar um pouquinho para a direita. Tá? Então, vamos lá. Ó. Objeto a uma distância x do espelho, imagem a uma distância x do espelho também. Daí eu vou fazer o seguinte. Então, a distância total aqui vale quanto? 2x. Daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o meu objeto parado, na mesma posição que ele estava, mas o meu espelho, vou chamar de E2, eu vou deslocar uma distância D. Pessoal, se o meu objeto agora está a uma distância x mais D do espelho, a minha imagem vai estar a uma distância
x mais d. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Antes, a distância total era 2x. Agora, a distância total é 2x mais 2d. O importante aqui é olhar para a distância que o espelho se deslocou. Ele se deslocou d. E olha a imagem, quanto que se deslocou. Era 2x, se deslocou quanto? 2d. Então, a imagem se desloca o dobro do que o espelho fez. Se o espelho tiver andado 1 metro, a imagem anda 2. E se o espelho tivesse andado 5 metros, a imagem anda 10, o dobro do que o espelho faz. Tá? Então, ó, quando um espelho se translada retilinamente de uma distância d, a imagem de um objeto fixo se translada 2d, no mesmo sentido. E daí, com a distância, a gente chega a outras conclusões também. Quando um espelho plano se translada retilineamente, com velocidade v, a imagem se translada com velocidade 2v. E daí aqui, tudo que o espelho fizer, a imagem faz o dobro, até mudar o ângulo. Ó, quando um espelho gira de um ângulo alfa, a imagem vai girar de um ângulo 2α. Tá? Então, tudo que o espelho faz, a imagem acaba fazendo o dobro. Se é uma distância d, a imagem se distancia 2d. Se é velocidade v, a imagem se distancia 2v. Se é um ângulo alfa, a imagem faz 2α. Pensem nisso aqui como se fosse uma... Não existe essa lei, tá? Só estou brincando aqui. Mas pensem como se fosse a lei do dobro. Tá? Daí fica fácil lembrar. Tudo que o espelho fizer, a imagem faz o dobro. Tipo, o espelho andou 5 metros. A imagem vai andar quanto? O dobro. 10 metros. Tá? E assim por diante. Tá bom? Ó, d, 2d. Se a velocidade é v, a da imagem é 2v. Se o ângulo gira um ângulo, se o espelho gira um ângulo alfa, a imagem gira um espelho 2α. Lei do dobro. Nunca, nunca, nunca escrevam isso numa segunda fase da vida, hein? Vocês não vão colocar, porque tem a lei do dobro. Não vão escrever isso. Essa lei do dobro é tipo para você lembrar dessa informação. O que o espelho faz, a imagem faz o dobro. Simples assim. Tá bom? Pergunto, gente. Dúvida? Deem um joinha se estiver tudo ok. Se a gente puder continuar. Perfeito. Ok. Vamos lá, então. Primeiro exercício. Um tecnólogo moveleiro responsável pela produção de uma linha de montagem avalia o projeto de construção de um móvel. Na figura abaixo, um observador AB, de distância AB, está diante de um espelho plano, vertical E, emoldurado em uma das portas de um guarda-roupa. Em O está representada a posição dos olhos do observador. Então, esse observador tem o tamanho AB e a posição do olho é esse ponto O aqui. Aqui está o espelho. Esboce o traçado dos raios de luz partindo de A e B, refletem-se no espelho E e incidem nos olhos do observador. Dê as características da imagem produzida. Use o esquema a seguir para o traçado dos raios de luz. Então, aqui está o esquema a seguir. Ó. Esse esquema a seguir, eu tenho ponto A, B e o O, que é o olho do observador, a linha, B' e O', né? Cada um desses pontos gera uma imagem. Notem, ela está sempre à mesma distância, né? Então, tudo a 4 quadradinhos também. Não, B a 4, B' a 4. A 4 quadradinhos, a linha a 4 quadradinhos, tá? Mesma distância. Agora, vamos traçar os raios de luz. Primeira coisa que eu faço, o observador vai olhar a imagem do pé dele. Então, eu traço uma reta, só que essa reta, gente, não vai para trás do espelho, né? Porque o raio de luz não vai para lá. Da onde veio esse raio de luz?
Esse raio de luz veio do pé. Então, o pé emitiu um raio de luz, né? Ele refletiu o raio de luz, o raio bate no espelho e vai até o olho do observador. A mesma coisa vai acontecer com o ponto A. O observador, eu vou até desenhar uma reta aqui, ó, ele vai enxergar o ponto A', ele enxerga a imagem, mas ele não está vendo um raio atravessar o espelho, né? O raio de luz para aqui. Então, para enxergar o A também, eu traço uma reta que liga a linha até o olho do observador, só que atrás do espelho eu coloco tracejado, porque o raio de luz não está de verdade, né, atrás do espelho, e daí o raio de luz veio do topo da cabeça desse observador, bateu no espelho e foi até o observador. Então, o observador vê o ponto A', mas na verdade o raio de luz veio daqui de cima. O observador vê o ponto B', que é a imagem do pé dele, mas na verdade o raio veio do ponto B, bateu no espelho e foi até o olho dele. Características dessa imagem. Essa imagem é construída com prolongamentos de raio refletido, e ela é virtual, que está atrás do espelho, ela é direita, ela tem o mesmo tamanho. Se você quisesse, você poderia até colocar aqui também, ó, e ela é enantiomorfa. Tá? Ela é enantiomorfa. Vou explicar o traçado. Na verdade, eu vou explicar todos, tá? O azul e o verde, tá bom? Vou explicar de novo os traçados. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Ó, o observador, ele vai olhar para o pé dele, ele vai ver o belinha, mas esse raio de luz não atravessa o espelho, né? Então esse raio de luz vai ficar travado aqui no espelho, ó. Dessa direção, ele fica travado aqui. Então, como que eu faço isso? Eu traço uma reta do O até o belinha, na parte de trás do espelho tracejado, e o raio de luz, na verdade, ele bateu no espelho e foi até o olho do observador. E ele veio da onde? Ele veio do B'. Então, ó, o raio chega, sai do B, bate no espelho e vai até o observador. E eu usei essa reta anterior aqui, ó, para definir aonde que ia bater no espelho. Exatamente nesse ponto que eu estou marcando aqui. Tá? Mesma coisa vai acontecer para o observador que vai enxergar a imagem da cabeça dele, do topo da cabeça dele. Eu traço uma reta do olho dele até a imagem, só que lá atrás do espelho, o raio não é de verdade, né? Ele não está atrás. Então, ó, o raio está aqui só, na frente do espelho. E da onde que ele veio? Ele veio do A, bate nesse ponto e vai até o olho do observador. Então, sai do A, bate no espelho e vai no olho do observador, tá bom? Imagem virtual, direita e do mesmo tamanho. Aí também enantiomorfa. E aí, gente? Dúvida, dúvida? Não? Beleza. Então vamos para a letra B. Opa. Letra B. Determine a menor altura desse espelho para que o observador de altura H veja a sua imagem por inteiro. Essa altura depende da distância do observador até o espelho? Explique. Então, aqui está o desenho que a gente fez, né? Para eu descobrir qual é o tamanho desse espelho, a altura desse espelho, eu vou colocar alguns pontos aqui nesse desenho, né? A gente já tem o A, O, B, A', O', B'. Vou colocar mais dois pontos, ó. C, F, D e G. Coloquei 4 pontos aqui. Bem, aqui, gente, a brincadeira, na verdade, é uma análise de semelhança de triângulo. Tá? Ó, vou chamar de Y. O tamanho do espelho vai ser esse, né? Vai ser entre o ponto C e o ponto D. Porque aqui está refletindo o topo da cabeça dessa pessoa, aqui está refletindo o pé dessa pessoa. E a Hzão é a altura dessa pessoa, que é igual à altura da imagem. A gente, para responder a letra B, vamos olhar para dois triângulos, OCD. Deixa eu até pintar esse triângulo para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Ó. Esse triângulo em verde, ó,
CD. É esse carinha aqui que eu estou pintando. Ó. Olhem para esse triângulo que eu estou pintando. Ok, aquele em verde. E agora, olhem para o triângulo O, a linha B'. Esse aqui eu só vou passar por fora. Tá? Esses dois triângulos são semelhantes, o verde e o vermelho. Então, a gente pode fazer uma semelhança de triângulo entre eles. Tá? A semelhança de triângulo, a linha B' dividido por O', então é a altura dividido pela distância, é igual à altura do pequenininho, que é CD, dividido pela distância do pequenininho, que é OF, ou FO, tanto faz. Bem, quanto vale O'? Toda essa distância vale 2x. Então fica H sobre 2x, Y sobre x. Aqui, gente, eu posso cortar o x, e o y, que é a altura do espelho, vai ser H sobre 2. Tá? Então, H sobre 2. Como a imagem e o objeto são sempre simétricos em relação ao espelho, o tamanho mínimo CD do espelho independe da distância do objeto ao espelho. Vocês viram que a distância era x, não era? E o x sumiu aqui, ó, esse x cotou com esse. Então, não depende de x nesse carinha aqui. Então, o tamanho do espelho não depende da distância. Tá? Ele pergunta, essa altura depende da distância do observador até o espelho? Não. Ela precisa da metade do tamanho do observador. Essa metade, gente, esse é um exercício clássico. A FUVEST caiu a primeira vez na FUVEST, há muitos anos atrás. A ideia é a seguinte, ó, se você tiver 1,80 m de altura, você precisa de um espelho que tenha 90 centímetros para se enxergar inteirinho, da cabeça aos pés. Ele vai ter que estar posicionado numa altura exata, mas o menor espelho possível seria quanto? 90 centímetros, 0,9 metros. Ah, professor, e se eu tenho 1,60 m? Ah, então você precisa de um espelho que é metade do teu tamanho. 80 centímetros. Você precisa de um espelho de 80 centímetros para se ver inteirinho. Ah, mas se eu estiver longe ou próximo, vai mudar? Não, absolutamente não. Porque não depende do x. Essa equação aqui, ó, não tinha x. Então, não depende da distância entre objeto e espelho. Não depende do x. Tá? Bem, tirei um print. Se alguém tiver dúvida, me avisa, senão a gente vai para o próximo. Vamos lá, então. Vamos passar para o próximo exercício. Quando se encontra uma distância P de um espelho plano vertical, uma pessoa consegue ver sua imagem exatamente dentro dos limites do espelho. Ao se afastar horizontalmente do espelho a uma distância 2P, a pessoa verá sua imagem. Pessoal, a gente já viu que para se enxergar num espelho, não depende da distância P. Como a imagem e o objeto são sempre simétricos com relação ao espelho, o tamanho mínimo do espelho independe da distância do objeto ao espelho. Como a pessoa já se via por inteiro na frente do espelho, ela vai continuar se vendo por inteiro. Então, ó, se ela tiver uma distância P ou uma distância 2P, o que ela precisava era disso aqui, ó, do espelho. E o espelho, essa distância vai continuar sempre a mesma. Tá? Então, ela continua se vendo na frente do espelho. Ela vai caber exatamente dentro dos limites do espelho, porque o exercício falou, né? Ela consegue ver sua imagem exatamente dentro dos limites do espelho.
Então, a uma distância P, ela se vê dentro do espelho, a uma distância 2P, ela vai continuar se vendo. Ok? Porque, mais uma vez, o tamanho do espelho é... peraí, eu usei a letra Y, né, no outro exercício. O tamanho do espelho é a altura da pessoa dividido por 2. E a altura da pessoa não muda e não depende da distância entre o objeto e o espelho. Tá? Dúvida? Ok. Então, tirem print aí. E vamos para o próximo. Três. Considere uma pessoa em um espelho plano, movendo-se em relação ao referencial ligado à superfície terrestre com as velocidades escalares indicadas. Então, eu tenho uma pessoa com uma velocidade em relação ao chão de 4 metros por segundo, eu tenho um espelho com 5 metros por segundo também para a direita, os dois estão para a direita. Qual a velocidade escalar da imagem da pessoa em relação à superfície terrestre? Aqui é um exercício que quebra a cabeça da maioria dos alunos, tá? Seria um exercício desafio esse aqui. Por quê? Porque tem dois objetos se movendo. Então, a ideia para resolver esse exercício é o seguinte, a gente finge, primeiro, que um dos elementos estava parado. Vamos chamar o espelho está parado. Vamos deixar só o objeto se mover, a pessoa. Então, se o espelho está parado e a pessoa se move na direção do espelho com essa velocidade, a imagem vai se mover na direção do espelho com a mesma velocidade, né? Porque o que você faz na frente de um espelho parado, a imagem faz igual. Se você se aproxima, a imagem se aproxima também com a mesma velocidade. Então, ó, acontece isso. Você com 4 metros por segundo, a imagem com 4 metros por segundo na direção do espelho, tá? Isso se o espelho tivesse parado. Agora, vamos fingir que é a pessoa que está parada e não o espelho. Então, a pessoa está parada e o espelho sai com uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita. Pessoal, o que acontece com essa imagem? Só no segundo desenho, digam aí para mim, para onde ela vai e qual a velocidade da imagem? No segundo desenho só, hein? Por enquanto, só no segundo. E aí? Para onde essa imagem vai e com que velocidade? Digam para mim. Perfeito, Cauê. Isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguém? Vamos lá. Se o espelho se afasta com velocidade de 5 metros por segundo, a imagem faz o quê? Se afasta. Perfeito, Henrique. Isso mesmo, com 10. É aquela brincadeira que eu falei para vocês, né? Lei do dobro. Tudo que o espelho fizer, o espelho não se afasta com 5, a imagem se afasta com 10. E daí acontece isso aqui, ó. O espelho vai com 5, a imagem vai com 10. Então, no final das contas, a gente tem dois movimentos, ó. A imagem vai com 4 para a esquerda e vai com 10 para a direita. A associação desses dois é analisar esses dois vetores. 4 para a esquerda, 10 para a direita. Vou colocar aqui, ó. 4 para a esquerda e 10 para a direita, sobra quanto para onde? Respondam para mim. Perfeito, isso mesmo, Cauê, Matheus também, isso mesmo. Velocidade resultante, 6 para a direita, isso aí. Tá? Então, é um exercício que quebra a nossa cabeça, porque a priori você quer fazer velocidade relativa e dá uma confusão aqui fazer com velocidade relativa, sendo que se você só olha para o espelho parado, depois para a pessoa parada, essas duas velocidades elas não são difíceis de achar. E daí é só somar as duas. Um é 4 para a esquerda, um é 10 para a direita. Então, na verdade, esses vetores, como estão contrários, a resultante vai ser quanto? Vai ser 6 apontando para a direita. Tá? E, bem, é isso, a resposta final. E daí eu pergunto, dúvida, alguém? Vamos lá?
Não? Então tá. Bem, vamos encerrar essa aula. Vou abrir a outra, tá? Em 1 minuto eu abro a outra. Daí a gente começa a frente 3. Tá bom? Até daqui a pouquinho, gente. Tchau, tchau.